Dija, quem seria, vou direto ao assunto, quem seria o seu centroavante nesse momento? Plirra, assim, vamos começar o início, né? Vocês vieram falando aí de laterais e que Roberto, Branco, lá de trás. Então vamos buscar, né? Que vocês buscaram aí recente. Romário, Careca, Ronaldo, aí os últimos, Luiz Fabiano, Fred. Todos esses jogadores eram 9 de verdade. O Richarlison não é 9 de verdade. O Richarlison começou aqui no Fluminense. Quando que ele jogou de centroavante? Nunca. Foi para fora. Quando que ele jogou de centroavante? Nunca. Se tornou um 9 agora porque nós não temos 9. Porque senão ele não seria convocado. Richarlison no início não era convocado como 9. Jogava pelos lados com o Tite. Então, assim, já começa por aí, né? Então, o Diniz, como treinador, tem que apoiá-lo, né? Que falar que ele fez boa atuação, porque realmente não jogou mal, mas o 9, ele tem sim que fazer gol. O 9 da seleção brasileira tem que fazer gol. Isso de jogar bem, tem mais 10 jogadores para jogarem bem, para criarem, para que esse 9 possa ter isso, porque a função dele é essa. O Brasil precisa de um 9 goleador. E eu não vejo no Richarlison esse 9. Eu acho que o Richarlison pode estar dentro do grupo da seleção brasileira. Ele falou, 9 é minha. Por que ele falou, 9 é minha? Porque é onde ele vai poder jogar. É onde ele vai ter uma oportunidade. Porque é onde nós não temos esse 9. Então, assim, o Gabriel Jesus já fez o processo inverso. O Gabriel Jesus começa a sua carreira de 9, 9 e de repente começa a jogar com o Guardiola pelos lados. E hoje voltou a ser esse 9, que eu acho que ele joga muito mais como 9, joga até melhor como 9 do que pelos lados. Mas o Gabriel também é um jogador que teve muitas oportunidades na seleção e ficou marcado, e não tem como não ficar marcado, um jogador que é atacante, 9, joga 2 Copas do Mundo e não faz gol. Então, assim, é normal que tenha essa cobrança. Então, assim, hoje, para essa posição do 9, eu acho que deveria fazer experiências. Experiências, hoje não podemos mais, nesse momento, com o Vitor Roque, mas eu acho que é o jogador para que o Brasil aposte nesse início de trabalho, porque daqui a 3 anos eu acho que esse menino já vai estar em outro nível para que seja o 9 da nossa seleção. Porque ele sim é 9. O Richarlison, na minha opinião, não é 9. Para a próxima convocação, eu tenho 9. Só que não dá para fazer um ciclo, talvez, porque ele está com 32 anos. É o Tiquinho. É o Tiquinho, que eu acho que seria chamado na primeira e se machucou. Porque é o 9 que está jogando no Brasil, não é? Não é o goleador? Não esquece o Cano aí, que é argentino, não pode jogar. Então, eu acho assim... É interessante, hein? O Tiquinho. Mas o Tiquinho não vai para a próxima Copa porque ele vai ter X anos. Eu estou falando para jogar agora. Também concordo, Mauro. Sim, o Tiquinho também. Pois é, e para jogar com a Argentina lá, ele, vai agora. É o momento dele agora. Né? Eu levaria também. É o momento dele agora. Não sei se para ser titular, mas eu levaria, para ver ele perto. Eu achei que ele estaria na primeira convocação, acho que todo mundo achava, ele estava fazendo. Para muitos é o melhor jogador do campeonato. Além para quase todo mundo, né? Então, e o artilheiro, só que aí ele se machucou e aí realmente ficou fora. E eu até dizia... voltou mal, né? Então, mas você viu a bola lá na gaveta. E eu dizia que o Richarlison deveria aproveitar esse momento. Porque se tivesse o Tiquinho, não tivesse o Tiquinho machucado, talvez ele estivesse jogando como titular. O Diniz está acompanhando nosso campeonato aqui, está vendo o Tiquinho toda hora, não é? E o Tiquinho tem rodagem europeia. Então, aí o que acontece? E o Richarlison, pelo menos em número de gols, por enquanto não aproveitou esta ausência do Tiquinho, que eu acho que estaria lá no time titular. Não, mas no ano que vem ele tem 33, 34, não vai ser ele com 30 e tanto. Não interessa, interessa agora, para jogar em novembro aí. Com quem? Ele já voltou? É o Tiquinho. Ocorreu a convocação, né? Eu acho que ele ainda não tinha voltado também. O Martinelli também estava e voltou a tempo. Voltou a tempo, Ele poderia ter chamado. Sim, voltou a tempo. É interessante. Não necessariamente agora. Mais pra frente. Sim, mais pra frente. Você vai ter adversários onde você pode e deve fazer algumas experiências. Você não vai fazer experiência com o Uruguai, com a Argentina, com a Colômbia, com o Equador.
Porque aí você vai bater de frente com as melhores seleções. Mas aquelas do escalão de baixo, eu acho que dá para você fazer experiências tranquilas. Ainda mais o jogo foi no Brasil, né? Claro. Ó, quando ele soltou a primeira lista, foi no dia 18, o Tiquinho estava machucado. Certo. A segunda foi no dia 23. Peço que a produção... Inclusive, se especulou que na primeira ele seria... Ele poderia estar, né? E aí ele se machucou. A segunda foi no dia 23. A produção pode checar se no dia 23 o Tiquinho estava jogando ou estava parado. Acho que ele estava fora. Porque ele volta... Daria tempo, mas ele voltou há pouco tempo, né? Seria interessante. A gente não... Acho que o Pedro foi o último jogando no Brasil... Centroavante, né? Que foi não, pra Copa. Pra Copa, sim. Porque esse ano foram chamados o próprio Vitor Roque, o Yuri Alberto foi chamado. Ah, sim, o Rony no foi pré-Diniz, né? Pelo Ramon, que também eram convocações estranhas, no sentido de março foi um jogo só. Ó, o Tiquinho jogou contra o Corinthians em São Paulo dia 22. Na véspera. Então o Diniz, foi sexta-feira esse jogo, o Diniz convocou no sábado, o Tiquinho já estava em atividade. Poderia. Não chamou porque não quis dessa vez. Mas ele vinha de uma contusão que não foi uma contusão de uma semana. Sim. Ele ficou muito em cima. E é curioso porque é a posição, não carente, né? Porque o Richarlison é muito bom. É carente sim, Martim. Mas é não carente, tem assim, é carente dono, pelo que a gente já teve antes, entendeu? Sim, é que a comparação é cruel também, né? É cruel, mas é a realidade, entendeu? Eu acho bem carente nada com a garotada, pelo amor de Deus. Acho que o Vitor Roque e o Hendrick vão ter carreiras, o próprio Marcos Leonardo vão ter carreiras assim, brilhantes, excepcionais. Mas falo de característica. Esses três que a gente citou, eles não têm nenhum deles é parecido com o Tiquinho. Qual desses três aí tem a bola aérea? Não tem. Sendo um forte? Não tem. Faz um pivô, Entendeu? uma base. Exatamente. Não tem. Quer dizer, o que eu falo é nesse sentido. As características do Tiquinho, ele se encaixa perfeitamente no... Ainda mais de finalizador. Ele é um extremo finalizador igual o Cano. Igual que eu quero dizer no sentido de pá, ele bota ela para dentro, entendeu, André? Os garotos, eu acho que vai ter um momento deles, vai chegar o momento deles, mas agora eu acho que ele poderia. Eu acredito que vai ter, né? Se mantiver o nível que ele vem jogando. O que tem é pouca chance, né? Pouca chance pro próprio Diniz, porque tem mais uma convocação só esse ano, mais uma em março e acabou. Então é o capítulo 3/8, né? Cara, mas são só duas convocações. Assim, se você pensar em outras seleções, por exemplo, a Argentina hoje tem 2 centroavantes que eu acho que estão acima dos nossos convocados, o Julián Álvares e o Lautaro. Martínez, sim. A Inglaterra tem o Harry Kane. Né? Não estou nem citando o Lewandowski, que joga numa seleção mais fraca. A França está bem, tem o Colomoni, o Thuram, o Giroud. O Brasil não está no mesmo... O Brasil tem excelentes volantes, os zagueiros muito bons, Marquinhos, Militão, jogadores de beirada. Centroavante, a gente está numa prateleira média. Tanto que, por exemplo, o Richarlison atravessa... Nunca vingou assim no Tottenham como um protagonista. Nunca vingou. Esse ano se esperava sem o Harry Kane, né? Mas ele nunca não tá jogando centralizado. O Matheus Cunha é um jogador também de uma prateleira mediana. O Gabriel Jesus é o que tem a melhor carreira na Europa. Também não tá jogando como centroavante agora. E não tá jogando como centroavante. A gente não tem um centroavante entre os melhores do mundo. No momento, pode ser que Vitor Roque, Marcos Leonardo no futuro, o Hendrick, consigam ser. A perspectiva é ótima desses três, né? Mas de fato hoje não temos mesmo. Tanto que esse ano, com todo respeito, a gente convocou o Yuri Alberto, convocou o Rony, a gente tá tentando, cara. E convocações normais, assim, nenhuma delas foi absurda. O Tite chegou até a treinar o time sem centroavante nas eliminatórias. Sim, com o Neymar ali. Chegou até a testar essa possibilidade. E quando a gente fala de carência, é porque a gente tem um nível de exigência alto mesmo. Exato, é o que a gente tava falando pelo aqui. passado, né? Pelo passado. passado. O Brasil foi bicampeão do mundo tendo Vavá, depois Tri com o Tostão. Aí vem Reinaldo, Careca, Romário, Ronaldo. De 2006 pra cá o nível cai mesmo. Adriano. Sim. Adriano junto com o Ronaldo em 2006. De lá pra cá a gente teve bons centroavantes. Bom, Luiz Fabiano Fred muito Jô, bom. Luiz Fabiano em 10. Isso. Fred. E Grafite, nosso colega. Depois Fred Jô em 14. Gabriel Jesus em 18. Firmino. E em 22 o Richarlison. São todos excelentes, mas não tem nenhum fora de série. Nenhum fora de série. É isso. Essa é a dificuldade. Eu acho que o maior problema, principalmente dos últimos treinadores da seleção, foi exatamente esse, de não ter um cara como outros treinadores tiveram, entendeu? É como o Parreira dizia aí em 94, né? Eu fiz parte da comissão técnica e escutei muitas vezes, gente, é margem de erro zero na defesa, porque lá na frente a gente vai fazer. Quando você tem um Romário e um Bebeto, entendeu? Então, esse é um grande problema para qualquer treinador que assumir a seleção brasileira, que não tem esse cara. E todas as vezes, como você falou, que se foi campeão
do mundo, você tinha esse cara ali na frente. É só você procurar na história, sempre. Você teve o centroavante como sendo o artilheiro do time, ou então um dos artilheiros do time. Será que é uma coincidência que a gente parou de revelar centroavantes desse patamar?